Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto está no ar. E hoje a gente fala sobre o projeto de expansão para este ano dos serviços e atividades da BRK Alagoas, empresa responsável pela distribuição de água e tratamento do esgoto em Maceió e outras 12 cidades aqui do estado. E por conta dessa expansão, a empresa anunciou que vai abrir mais de 100 vagas de trabalho. Para trazer mais detalhes sobre essa nova etapa, eu converso hoje com o diretor operacional da BRK, Wilson Bombo. Boa noite, Wilson. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Para a gente começar a nossa entrevista, eu queria falar sobre esse projeto de expansão da empresa para este ano. Quais são as estruturas que vocês pretendem inaugurar e em que regiões? Ótimo. A gente tem um projeto de expansão que está definido no contrato de concessão. É importante a gente falar um pouquinho do contrato de concessão. Eu acho bom a gente dar essa introdução no tema. É um contrato de 35 anos e a gente tem prazos para universalizar tanto a água quanto o esgoto. A gente já está iniciando, já temos 18 meses de contrato, iniciamos no meio de 2021 e a gente está trabalhando já para fazer essa expansão. É importante colocar, a gente fez todo um trabalho de projeto, a gente está trabalhando para fazer o projeto das redes, das estações e de todos os ativos que a gente vai organizar e inaugurar nesse projeto de expansão. E a gente já está iniciando as obras. Então agora em 2023 a gente está com obras em Atalaia, a gente já tem obras em Barra de São Miguel e a gente tem obras em Marechal Deodoro. Essas obras são de expansões do sistema de esgotamento sanitário. Temos obras previstas para Maceió, para levar mais água para a população, extensão de rede de água. E aí esses projetos, conforme a gente for avançando nas obras, a gente vai também levando para mais municípios. A gente está mostrando aqui no telão, né, algumas imagens do pessoal da BRK trabalhando. Eu queria saber de você quantas pessoas que vão ser beneficiadas por essas obras de expansão agora. Ótimo. A gente trabalha na região metropolitana de Maceió, então é Maceió mais 12 municípios. E a população total do projeto que a gente atende é mais de 1 milhão de pessoas, em torno de 1 milhão e 500 mil pessoas. Toda essa população que é atendida pelo projeto, ela vai ter acesso à água não só em quantidade, mas também em qualidade, né? É importante a gente colocar isso. A gente vai universalizar o serviço de abastecimento de água, a gente sabe que tem algumas deficiências e algumas situações que são importantes no investimento, e a gente vai também levar a questão do esgoto sanitário, do esgotamento sanitário. Nessas cidades que a gente está trabalhando agora, nesse primeiro momento, essas 3 cidades vão ser as primeiras atendidas nessa situação. Eu acho importante colocar, isso é uma situação muito importante mesmo, porque o saneamento, às vezes, ele é básico, mas às vezes a população não consegue entender o peso que o saneamento tem na vida das pessoas. Verdade. R$1 investido em saneamento é um valor que você economiza R$4 de saúde pública. Então, os benefícios de se levar saneamento à população são muito maiores do que os prejuízos ou os danos que a gente vai passar para implantar uma obra, por exemplo. E já que você está falando disso, eu queria saber qual é o tamanho desse investimento. Olha, a gente tem previsto para fazer durante todo o contrato mais de R$2 bilhões de investimento. É um valor grande. A gente tem, no ano de 2022, a gente já fez mais de 180 milhões de investimentos. Esses investimentos, eles foram basicamente em estruturas existentes, a gente opera o que já existia e vai fazer a implantação de todo o resto que falta ser feito. Então a gente modernizou a estrutura, a gente fez recuperação de diversos ativos, estações de tratamento de água, poços, a gente organizou, fez extensão de rede de água para levar mais água para a população. Fizemos algumas automações, instalação de geradores. Então, durante metade de 2021 e 2022, a gente trabalhou muito no que era existente e agora, a partir de 2023, a gente vai trabalhar muito na expansão do sistema. É importante colocar, isso também acho muito boa a oportunidade, porque é um contrato de parceria. A BRK e a Casal trabalham juntas. A Casal é responsável pela produção da água e a BRK pela distribuição e depois pelo tratamento do esgoto. Todos os investimentos nas unidades da Casal também serão feitos pela BRK. Então, as estações de tratamento de água, que hoje já existem, como lá no Pratagi, que fica ali em Benedito Bentes, ela vai ser remodernizada, vai ser uma série de investimentos feitos e quem vai fazer é a BRK e a Casal continua operando. Então, além dos investimentos que são para expandir o sistema, ainda vai ter a recuperação dos ativos já existentes. Muito bom. Wilson, falando ainda sobre esse assunto da expansão,
a ampliação da rede, né? A população, ela precisa ter um pouco de paciência enquanto esses trabalhos são realizados, porque muitos buracos são abertos nas vias e isso gera um estresse danado, né, para todo mundo. Isso é importante. E também a gente aproveita a oportunidade já para explicar um pouquinho como as coisas funcionam. Em todo local onde vai ter um investimento da BRK, a gente tem uma equipe socioambiental que vai lá na frente da obra, antes de começar a obra, que vai explicar o que vai ser feito. Olha, vamos trazer aqui rede de água, rede de esgoto, vai ter interdição da rua por um tempo para se fazer a obra. Então tem toda uma comunicação prévia para as pessoas se programarem. A sua rua aqui vai ficar interditada de tal em tal período. Então a gente faz todo esse trabalho prévio para que a população saiba o que vai acontecer. Durante a obra, qualquer coisa que aconteça, às vezes a gente sabe dos prejuízos e é isso, né? Não tem como fazer uma obra, a gente está vendo, implantar rede de água, rede de esgoto, você tem que abrir um buraco no meio da rua, né? Tem que fazer um dano, porque a infraestrutura, o básico do saneamento ainda não chegou no local e as casas já estão lá. E ainda são máquinas grandes, né? Como a gente pode ver aí, às vezes precisa interromper a via e a população às vezes não tem muita paciência. É isso, a gente costuma falar que é um remédio amargo. A gente tem que tomar esse remédio para poder levar a condição de saneamento para a população. Não tem como, infelizmente, a gente fazer uma obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário ou de levar mais água para as pessoas sem fazer essas intervenções na rua. É um transtorno que veio bem, né? Mas que vai trazer muito benefício lá na frente. A pessoa que vai deixar de ter contato, por exemplo, com o esgoto que fica a céu aberto, isso traz uma série de prejuízos para a saúde da população. O esgoto coletado, direcionado para uma estação de tratamento, ele valoriza o imóvel, ele melhora o turismo, ele melhora a empregabilidade, as pessoas ficam menos doentes, vão faltar menos ao trabalho, as crianças faltam menos à escola. Então, a questão do saneamento, ela vai muito além só do que você faz de transtorno ou de impacto naquele momento. É uma melhoria lá na frente que vai trazer muito benefício para todo mundo. E quando um buraco como esses que a gente mostrou é aberto, a responsabilidade de fechá-lo é da BRK? É da BRK. E aí também é importante a gente falar uma outra situação. A gente vai fazer as obras de ampliação, que tem todo esse planejamento, e elas vão durar aí 23, 24, 25, até 2026, na parte de água e até 2028 na situação do esgoto. Então são obras que a gente fala estruturantes, né? Implantação de redes, de unidades de tratamento de água e de esgoto. E a gente também tem o que já existe, né? A gente já tem na região metropolitana mais de 1.000 quilômetros de rede de água. Então essas redes existentes, elas dão vazamento. Elas necessitam de investimentos também. Então, muitas vezes, a BRK em 2022, por exemplo, fez mais de 20 mil reparos de vazamento. São mais de 60 reparos de vazamento por dia. Então, são 60 locais onde a gente teve que abrir um buraco para fazer o reparo e depois fechar, e daí tem um prazo contratual. São 5 dias úteis para a gente devolver o local com asfalto do jeito que estava, ou com paralelepípedo, ou arrumar a calçada. É a obrigação da BRK. E essas obras de expansão, elas também incluem aberturas de buracos nas vias ou não? Sim. As obras de expansão vão ter esse tipo de transtorno. A gente vai abrir a via, vai instalar a rede, vai fazer os ramais, as ligações, para que a população possa usar o sistema. E é bom que a gente faz um alerta aí, né? Aproveita aqui o espaço para estar explicando aí para a população sobre esse transtorno. Isso. De novo, é uma situação provisória, as obras... Pro bem da população. É uma situação provisória. A gente vai fazer uma obra que, vamos lá, vou dar um exemplo de Barra de São Miguel. A gente está instalando 33 quilômetros de rede de esgoto lá. A obra vai durar 6 meses, 8 meses, não num trecho só, mas em toda a cidade. Depois disso, a estrutura vai estar pronta para as futuras gerações, inclusive. Então, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão usar uma situação que está ali instalada, que trouxe um pouco de transtorno, mas que vai melhorar a balneabilidade de praias, vai melhorar a condição estrutural de toda a cidade, vai valorizar imóveis. Então, assim, é aquele remédio amargo que você toma agora, mas depois você vai ter um benefício muito maior lá na frente. E aumentou o número da população, e aí as tubulações não são suficientes, é isso? É isso, tem o crescimento da população, a gente tem que adequar o sistema. É muito importante a gente estar atento a isso também. Tá certo, Wilson. Obrigada, viu, desse primeiro bloco. E o Ponto e Contraponto faz agora um rápido intervalo. Na volta eu continuo conversando com Wilson Bombo, diretor operacional da BRK. No próximo bloco a gente fala sobre os novos postos de trabalho que serão abertos pela empresa. Até mais!
Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, falando com o Wilson Bombo, diretor operacional da BRK Alagoas. E nesse segundo bloco, Wilson, eu gostaria de falar contigo sobre um efeito positivo da expansão da companhia, né, que é a geração de empregos para executar todas essas obras e serviços que a gente falou no primeiro bloco. Quantos novos postos de trabalho serão abertos só neste ano? Olha só, são boas notícias, né? A gente está trabalhando na expansão, como a gente já comentou no primeiro bloco, e a gente já tem hoje, aqui em Alagoas, mais de 600 funcionários diretos da BRK. 600 pessoas contratadas pela BRK. Já são mais de 2.000 indiretos que trabalham nas empresas que prestam serviço para a gente. Isso desde 2021, quando a empresa veio para cá. Com as obras de ampliação, a gente vai estar abrindo novas vagas. A previsão são de mais de 100 vagas de emprego. E aí, essas vagas de emprego, elas sempre são priorizadas nas cidades onde a gente está trabalhando. Então, estamos fazendo obra em Barra de São Miguel, a gente prioriza a contratação de pessoas em Barra de São Miguel. Estamos fazendo obra em Atalaia, vamos fazer a priorização das pessoas que trabalham no Atalaia. Você consegue movimentar a economia do município, você consegue dar oportunidade de emprego para as pessoas que estão lá e que vão, inclusive, usar o sistema que eles estão implantando. Então, é a melhor coisa do mundo. A mesma pessoa que constrói vai poder usar, ele vai entender o trabalho dele e o benefício que vai trazer. Que tipo de vaga que vai ser aberta nessa etapa, dessas 130 vagas? A gente tem, a maior parte das vagas são vagas operacionais, são vagas para fazer efetivamente a obra. Então, muita vaga de auxiliar, de encanador, de pedreiro, para poder trabalhar nessa mão de obra de expansão mesmo. Mas, independente disso, conforme os sistemas forem sendo implantados, a gente for colocando rede, for fazendo uma estação ou qualquer outro tipo de situação, a gente vai precisar contratar as pessoas para operar o que está sendo feito novo. Então, assim, vamos construir uma estação de tratamento de esgoto. Quando ela for operar, né, ela estiver pronta para ser inaugurada, e isso vai ser a partir de 2024, né, tem um plano de investimento, mas a partir desse momento a gente também começa a contratar mão de obra um pouco mais específica e técnica. Técnicos de laboratório, técnico de meio ambiente, pessoal de engenharia, para poder trabalhar e atuar em toda essa gama de serviços que a gente presta. E o que deve fazer quem tiver interesse, né, por essas vagas? Olha, a gente tem no site da BRK, www.brkambiental.com.br, um local específico para receber os currículos. Ali também tem todos os links e todas as informações que a pessoa precisa procurar para poder se candidatar às vagas. brkambiental.com.br, o pessoal está vendo aí na tela. Independente do momento da gente estar contratando essas mais de 100 vagas que vão estar ocorrendo durante o ano, e não é um impacto só agora, né? A gente vai avançando nas obras e contratando, é bom colocar que depois o sistema vai entrar em operação e a gente vai continuar entrando nessa situação de, olha, temos aqui mais vagas. Então, cadastre seu currículo, entre em contato com a empresa, acesse os canais digitais da empresa, para que possa ter informações de vagas, de outras situações que a gente possa contribuir ali na frente, né? A BRK está aqui também, não só para levar o saneamento, mas também para ajudar o desenvolvimento da região metropolitana como um todo. E vocês vão anunciando essas vagas conforme elas vão se abrindo nesses locais, nesses municípios. Sim, sim. A gente sempre anuncia, tem empresas parceiras que trabalham com isso também, fiquem sempre ligados no LinkedIn, né? É uma ferramenta importante, e aí a BRK sempre faz a divulgação em massa das vagas para que todos saibam que elas estão abertas. E qual é o tipo de qualificação que é exigida numa vaga aí? Você pode dar um exemplo? Tá, vamos lá. Porque de repente são muitas, né? Dá para... Passando do mais básico, o auxiliar, ele tem que ter o ensino fundamental. Tá? A gente sempre prioriza as pessoas que tenham habilitação, porque daí vai poder dirigir o veículo, poder ir para um local ou para outro. A gente trabalha em 13 cidades e aí é sempre importante a pessoa ter a disponibilidade de dirigir o veículo da empresa para ir até uma outra área de atuação. Mas não é uma situação obrigatória, é desejável, aquela situação desejável. Conforme o nível da vaga vai subindo, a gente vai tendo algumas outras especificidades. Ensino médio, para quem vai trabalhar numa situação já de analista, de administrativo, de auxiliar e tudo mais. E depois, nas funções mais específicas, ou curso técnico ou curso superior. Normalmente, a gente não consegue, a área de saneamento não é uma área tão desenvolvida que você consiga ter pessoas com experiência, então a BRK, inclusive, faz a capacitação de toda a mão de obra que contrata. Dá treinamento, orienta as pessoas, capacita, mostra como que é o trabalho, e aí é aquela situação de preparar a pessoa, inclusive, para poder fazer o trabalho que a gente
acredita que é o correto da melhor maneira possível. E muitas vezes, uma vaga que é aberta temporariamente, o candidato com certeza pode ser efetivado aí e continuar na empresa, mesmo não sendo trabalhando só ali naquele município? Acontece muito? Muito. Eu vou dar, inclusive, o meu exemplo. Eu comecei na empresa em 1998 como estagiário. Olha aí, um exemplo. Então, assim, a gente valoriza muito a mão de obra da empresa interna que está ali. Então, toda vez que vai ter um lançamento de uma vaga maior, a gente abre seleção interna, a pessoa que está trabalhando lá pode se candidatar, tem chance de crescimento na empresa. Então, assim, a BRK valoriza muito isso. Valoriza muito a diversidade, valoriza muito a mão de obra feminina. Então, a gente tem, inclusive, a gerente operacional da empresa é uma mulher. Então, a gente está sempre buscando incentivar as pessoas que estão dentro da empresa. Que é uma tendência, né? É isso. A valorização da mulher, principalmente. Exatamente. É muito importante. As mulheres, a gente sabe, né? Trabalham, cuidam de filho, de casa, elas têm uma dinâmica e conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É um desafio, com certeza. E são muito competentes, elas conseguem fazer um trabalho excelente. A BRK valoriza muito isso. A gente tem um quadro feminino muito grande. Inclusive pessoas que trabalham na área de eletromecânica, como eletricistas, operadoras de tratamento. Não é só o pessoal de administrativo. O pessoal às vezes acha, a mulher vai ficar só no escritório. Não precisa. Na área operacional tem condições de elas desenvolverem as funções tão bem e até melhor do que às vezes muito homem. E você está na empresa há quanto tempo? Eu estou desde 98 como estagiário, então já tem mais de 25 anos. Olha que bacana. Um exemplo, super exemplo, né, para quem está nos assistindo. E essas vagas, elas vão ser abertas no decorrer do ano, né? Você já sabe quando é que começa essa seleção ou abertura de vagas, para que as pessoas que estão nos assistindo fiquem atentas, porque quando a gente fala sobre abertura de vaga de emprego, é um assunto que interessa a todo mundo, né? Principalmente os nossos telespectadores internautas. Isso. A gente, como eu disse, a gente já está trabalhando em Atalaia, Marechal e Barra de São Miguel. Nesses locais a gente já está fazendo a contratação. Os próximos pontos de trabalho, a gente vai estar trabalhando para organizar algumas situações, principalmente aqui em Maceió, para melhorar a condição de abastecimento de água. E aí a gente vai buscar a mão de obra aqui em Maceió. O que é importante? Já tem vaga aberta no site da empresa, nas empresas parceiras. É importante que as pessoas entrem e fiquem sempre acompanhando essa situação, porque independente, como eu disse, do momento da vaga, a gente vai precisar, durante o ano e depois, contratar mais pessoas. Tem um banco de currículo, se cadastra lá, entra em contato sempre para ver, contato sempre, eu digo, entra na internet sempre para poder ver quais são as vagas novas que surgem, porque a gente está em plena expansão, a gente está trabalhando para levar o saneamento para a população aqui da região metropolitana de Maceió. Wilson, eu queria que você reforçasse, inclusive, o site, né, da BRK, para que as pessoas acompanhem aí nessas aberturas de vagas. Olha, o site é www.brkambiental.com.br. Ali você vai acessar a página da empresa e tem um espacinho onde você pode colocar a cidade que você quer falar. Se você tem dúvidas, se você quer ter informações sobre Maceió, tá lá. A BRK é uma empresa que trabalha em todo o Brasil, ela tem operação em mais de 150 municípios, e aí ali na página, inclusive, você pode ver a realidade da BRK em outros locais, poder ver notícias e informações, até para comparar a realidade de cada local. Mas ali na página tem, para cada situação, para cada cidade, um espacinho onde você pode se candidatar às vagas e ter mais informações sobre isso. E dá para você saber, nos falar, no caso, qual é a porcentagem de alagoanos que estão trabalhando na BRK desde que a empresa veio para cá? Olha, a gente tem... Você falou aí da geração de 600, né? Empregos diretos desde a chegada. A gente tem 600 empregos diretos e mais de 70% de todas as vagas são de alagoanos. A gente trouxe algumas pessoas transferidas aqui no Nordeste mesmo. A BRK tem um projeto em Recife, vieram algumas pessoas de Recife, vieram algumas pessoas de outros projetos, mas a grande maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, são de pessoas aqui de Alagoas, de Maceió e da região metropolitana. Wilson, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Ponto e Contraponto. Muito obrigada. Obrigada. É isso, né, gente? E o Ponto e Contraponto fica por aqui. Para rever essa e outras entrevistas aqui do programa, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Ponta Verde SBT. Gratidão pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.